Esta gravação é mais um dos relevantes comunicados que faço aos preciosos irmãos, o bispo Edir Macedo, o pastor Silas Malafaia, o apóstolo Valdemiro Santiago e demais líderes das igrejas, com o propósito do Senhor Deus e do Senhor Jesus, continuarem abençoando ainda mais o trabalho que vocês têm feito até agora, em nome de Jesus. Bispo Edir Macedo, pastor Silas Malafaia, apóstolo Valdemiro Santiago e demais líderes das igrejas, vocês podem prosperar, crescer, ampliar ainda mais o número de fiéis, de membros em suas igrejas. Vocês estão perdendo uma histórica oportunidade que jamais se repetirá uma segunda vez. Este é o momento de vocês agarrarem com as duas mãos e dimensionarem de uma forma correta o efetivo crescimento e desenvolvimento de um gigantesco fundamento que vocês fizeram até agora. Lembrem-se que ninguém irá tirar o fundamento que vocês fizeram até agora. O fundamento é de vocês. Ninguém vai colocar a mão no fundamento de vocês. Pelo contrário, vocês poderão crescer e desenvolver ainda muito mais. Só precisam estabelecer uma condição: fazer a efetiva vontade de Jesus. O Senhor Jesus está encarecidamente pedindo a vocês há muito tempo: recebam a bênção do Cristo do segundo advento, como evidencia a profecia do próprio Jesus no Apocalipse 22:14. Felizes aqueles que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro. Este Cordeiro mencionado no Apocalipse é o Cristo do segundo advento. Assim, após receberem a bênção do Cristo do segundo advento, como evidencia a profecia de Jesus no Apocalipse 19:7 e 8 e capítulo 22, versículo 14, vocês mesmos poderão conceder a bênção do Cristo do segundo advento para todos os fiéis de sua comunidade. Vocês mesmos poderão fazer isto. O que vocês estão esperando? Vocês utilizarão suas próprias igrejas, seus próprios templos, para abençoar ainda mais seus fiéis, todos os seus membros, toda a sua comunidade. Vocês mesmos continuarão sendo os líderes de sua comunidade. A única diferença é que vocês irão receber bênçãos ainda maiores, consequentes do cumprimento da responsabilidade como líderes espirituais neste tempo do cumprimento das Escrituras. Por favor, me acompanhe com muita atenção mais esta gravação, que faço com o propósito de não cometer o crime da omissão com a verdade que conheço há cerca de 25 anos, e a mesma é aprovada em quase 200 países, por dezenas e dezenas de milhões de pessoas e renomados líderes do cristianismo e demais religiões do mundo inteiro. No Apocalipse capítulo 12, versículos 4 e 5, o Senhor Jesus profetizou que um varão nasceria de uma mulher e regeria as nações com a palavra de Deus. Este varão mencionado no livro do Apocalipse é o Cristo do segundo advento, profetizado por Jesus cerca de 98 anos após sua crucificação a João, seu servo, na ilha de Pátimos. Portanto, Jesus profetizou que o Cristo no segundo advento nasceria de uma mulher e seria um varão, seria um homem.
Jesus estava profetizando e não relatando o seu próprio nascimento. Lembremos que o livro do Apocalipse é uma profecia. Profecia é uma previsão do que acontecerá no futuro, e não eventos que já aconteceram. E, portanto, Jesus estava profetizando os eventos que aconteceriam no futuro, no tempo do segundo advento, que são os dias atuais. E estamos vivendo substancialmente estes dias dos quais Jesus profetizou bem diante de nossos olhos. Em vista disto, no Apocalipse 12, versículos 4 e 5, Jesus profetizou que o varão que nasceria de uma mulher seria o Cristo em seu segundo advento. Jesus não estava mencionando o seu próprio nascimento. Jesus estava profetizando os eventos que aconteceriam no tempo do segundo advento. Vejamos agora no Apocalipse 10, 11, uma outra profecia de Jesus. Importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Esta profecia também só poderia ser cumprida se o retorno de Cristo acontecesse fisicamente. Esta profecia jamais seria cumprida se o Cristo do segundo advento viesse de maneira sobrenatural, com as nuvens do céu, do espaço sideral, num piscar ou em 2 piscar, ou que seja em 3 piscar de olhos, para promover o arrebatamento literal. No Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, a expressão vir com as nuvens do céu é simbólica e não literal. Agora, no mesmo capítulo e no mesmo versículo, há também a expressão todo olho verá. Significa que o retorno de Cristo será em corpo físico. Por esta razão, todo olho verá, porque o Cristo no segundo advento será em corpo físico. No Velho Testamento, o profeta Daniel, que viveu cerca de 700 anos antes de Jesus, também profetizou que Jesus viria com as nuvens. Evidência no livro Daniel, capítulo 7, versículo 13. Como foi que Jesus veio? Jesus nasceu de Maria em corpo físico. Também no Apocalipse, capítulo 5, verso 5, Jesus profetizou: eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Esta profecia de Jesus também só poderia ser realizada se o Cristo viesse fisicamente. No Apocalipse, capítulo 2, versículo 17, Jesus profetizou que o Cristo, no segundo advento, teria um novo nome. Também no Apocalipse 3,12, Jesus novamente profetizou que o Cristo em seu segundo advento teria um novo nome. Se é um novo nome, obviamente não será o Senhor Jesus, porém um outro varão com um novo nome. O retorno de Cristo será idêntico ao retorno do profeta Elias. Como foi a vinda do profeta Elias, que viveu cerca de 900 anos antes de Jesus? O profeta Elias não veio com as nuvens do céu. Jesus afirmou que o profeta Elias que o povo estava esperando era o profeta João Batista. Portanto, João Batista era um outro varão com um novo nome. Evidência em Mateus, capítulo 11, versículo de 13 a 15, que diz: pois todos os profetas e a lei profetizaram até João, e se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos, ouça.
Enquanto os judeus esperavam Elias vir com as nuvens do céu, Jesus disse que Elias já tinha vindo e que era um outro varão, um outro homem, com um novo nome chamado João Batista. Agora no Apocalipse, capítulo 19, versículos 7 e 8, Jesus novamente profetizou: regozijemo-nos e exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, e já a sua noiva se preparou. E foi-lhe permitido vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, pois o linho fino são as obras justas dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Disse-me ainda: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Jesus profetizou que no tempo do retorno de Cristo, a humanidade precisaria participar das bodas do Cordeiro para remover o pecado original. Vejamos uma outra profecia de Jesus no Apocalipse 22:14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Lavar as vestes no sangue do Cordeiro é remover o pecado original, que está inerente no corpo físico. Vejamos as evidências nas palavras do apóstolo Paulo, o qual deixou de maneira incontestável que o pecado original não pôde ser removido completamente pelo Senhor Jesus. Evidenciemos em Romanos 7, 22, 25 e Romanos capítulo 8, versículo 23. Porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei guerreando contra a lei do meu entendimento e me levando cativo à lei do pecado. Cativo à lei do pecado é a lei de Satanás. E essa lei de Satanás, o apóstolo Paulo estava se referindo ao pecado original. E ele continua: que está nos meus membros, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Então o apóstolo Paulo disse que com o corpo físico ainda ele serve a lei do pecado. E esse pecado é o pecado original. E o apóstolo Paulo continua em Romanos 8, 23. Até nós que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, aguardando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Quem disser o contrário estará chamando o apóstolo Paulo de mentiroso e negando os determinantes ensinamentos da Bíblia Sagrada, que tem o propósito de cumprir as Escrituras através da bênção do Cristo do segundo advento. Jesus veio para realizar o reino dos céus, escrito em Mateus 4,17. Porém, Jesus foi para o paraíso. Lucas 23, 34. Jesus foi para o paraíso porque não pôde remover o pecado do corpo físico da humanidade, devido à crucificação de seu corpo físico, que continha a linhagem de Deus. Em síntese, Jesus não pôde realizar a cerimônia do enxerto da linhagem de Deus, como orientou Nicodemos, escrita em João capítulo 3, versículo 5. O apóstolo Paulo afirmou que a crucificação de Jesus foi o resultado da ignorância do povo e não da vontade de Deus.
Vejamos em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 8, quando disse: a qual nenhum dos príncipes deste mundo compreendeu. Nenhum dos príncipes compreendeu Jesus, porque se a tivessem compreendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Jesus não seria crucificado se ele tivesse sido compreendido. Os discípulos de Jesus também disseram que a crucificação de Jesus foi o resultado da traição e homicídio. Homicídio é assassinato. Vejamos em Atos 7,52. Agora vos tornastes traidores e homicidas. Quando Jesus estava pregado na cruz, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Se Jesus pediu a Deus para perdoar, é porque o povo estava fazendo algo de errado e não a vontade de Deus. A conclusão é: se Jesus tivesse vindo para morrer na cruz, como são ensinadas nas igrejas, o próprio Jesus não teria pedido a Deus para perdoar o povo que o crucificou. Nem o apóstolo Paulo teria dito que a crucificação foi o resultado da ignorância do povo. E nem os discípulos, como Estevão, teria dito que foi traição e assassinato a crucificação de Jesus. Lembremos que depois da crucificação de Jesus, Israel e Roma declinaram, tiveram a sua queda, a queda do Império Romano. Tito, general romano, 70 anos após a crucificação de Jesus, sitiou a cidade de Jerusalém e matou um gigantesco número de judeus. Na Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler comandou o extermínio da raça judaica com mais de 6 milhões de mortes. E lembrando que as tragédias na vida humana se intensificaram cada vez mais até os dias atuais. Bispo Edir Macedo, Valdemiro Santiago e demais líderes das igrejas, ficar fazendo exorcismo nas igrejas não vai estabelecer a vontade de Deus. Uma evidência disto foram 2000 anos as igrejas fazendo exorcismo. As tragédias na vida humana só aumentaram. Portanto, o efetivo estabelecimento do reino de Deus é realizado através da erradicação, através da remoção do pecado original. É importante concluir mais esta gravação e deixar claro, deixar evidente que sem remover o pecado original, que é a raiz, que é a causa de todos os males, de todas as doenças, de todas as violências, de todas as guerras, de todos os sofrimentos e uma infinidade de males na vida humana em nível mundial, o tão esperado reino de Deus não poderá ser erradicado, a menos que seja removido a raiz de todos esses males, que é o pecado original. E esse pecado original só pode ser removido através da bênção do Cristo do segundo advento, como Jesus profetizou em Apocalipse capítulo 19, versículos 7 e 8 e Apocalipse 22, 14. Através do pecado original inerente no corpo físico da humanidade, Satanás tem ao longo da história humana escravizado, oprimido, dominado os seres humanos aos incontáveis males e sofrimentos de todas as naturezas.
Portanto, preciosos irmãos, Bispo Edir Macedo, Pastor Silas Malafaia, Apóstolo Valdemiro Santiago, R. Soares, o Padre Marcelo Rossi, o Papa Francisco e demais líderes, por favor, recebam a bênção do Cristo do segundo advento e depois vocês mesmos poderão abençoar todos os seus fiéis, todos os seus membros, todas as famílias de sua comunidade, em suas próprias igrejas, em seus próprios templos, construídos para esta sagrada finalidade, que é promover a tão desejada esperança e a vontade milenar do Senhor Deus e do Senhor Jesus. Gostaria de salientar que se vocês perderem esta histórica oportunidade, não terão uma segunda chance, porque o céu não irá esperar, porque o fundamento para a realização do reino de Deus na terra já foi estabelecida, ou já foi estabelecido pelo Cristo do segundo advento. Agora vocês só precisam utilizar este fundamento do Cristo do segundo advento e abençoar todos os membros de suas igrejas. Assim, chegamos ao final de mais uma gravação e novamente agradeço de todo o coração a preciosa atenção de todos vocês, meus queridos irmãos, Bispo Edir Macedo, Pastor Silas Malafaia, Apóstolo Valdemiro Santiago, Papa Francisco, e os convido para maiores informações visitarem nossos sites cosmopublicações.com.br ou o vídeo.cosmopublicações.com.br. Doravante que o Senhor Deus e o Senhor Jesus os abençoem, agora e sempre. Muitíssimo obrigado, mais uma vez, pela sua preciosa e relevante atenção.